Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou falar sobre perdas em pós-colheita. Nós daremos um foco na uva de mesa, entretanto os conceitos básicos valem para qualquer espécie. Então no final dessa videoaula vocês vão conhecer um pouco sobre os tipos, locais e causas de perdas, além de conhecer os distúrbios fisiológicos e as principais causas de podridões que ocorrem em uvas. Muito bem. As perdas em pós-colheitas, elas têm um elevado percentual, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então tem um estudo da FAO que aponta que quase metade de toda a produção de frutas e vegetais no mundo, né, são frutas e hortaliças no mundo, são perdidas em diversas fases, tanto na fase de produção, na agricultura, na pós-colheita, no processamento, na distribuição e no consumo. Há uma variação entre regiões, né, do mundo, né? Então, na América Latina, percebam que nós estamos entre os que mais perdem frutas e hortaliças, o que gera, então, um grande desperdício de dinheiro. Então, vocês imaginam que vários esforços são empregados para você produzir um fruto e depois esse fruto vai ser perdido. Então, isso é um prejuízo muito grande, um impacto muito grande econômico, que acaba reduzindo, né, a lucratividade dos produtores e todos os agentes envolvidos no processamento, armazenamento, e também para o país, logicamente, que deixa de agregar, deixa de possuir um produto de maior valor agregado e reduz o seu retorno, reduz o PIB do país. Muito bem, quais são os tipos de perdas? Então, as perdas elas podem ser classificadas em quantitativas, qualitativas, nutricionais e sensoriais. Bom, perda quantitativa. O próprio nome nos diz já que refere-se a uma quantidade. Então, é um volume de fruto perdido, uma quantidade de frutos que são desperdiçados, que deixam de ser comercializados pelo produtor. Então, as causas são diversas, por exemplo, desidratação, podridões, senescência, que é a morte, onde todo o volume de frutos é descartado. Temos a perda qualitativa, então o próprio nome já nos remete à qualidade, então é perda de padrão de qualidade. Então as frutas elas têm normas técnicas de classificação. Quanto maior a qualidade, maior é o valor pago ao produtor pelaquela fruta. Então, se há perda de qualidade, há redução na remuneração, o que acarreta perda. Perda nutricional, então, tem a ver com os compostos nutricionais que as frutas e hortaliças possuem. Se as condições, por exemplo, de colheita, armazenamento não forem adequadas, haverá perda nesses componentes, o que também é ruim. Além disso, temos a perda sensorial, que é a perda dos atributos que conferem a qualidade sensorial, como textura, relação ácido-acidez, aroma e etc. Então, esses são os tipos de perdas. Agora, quais são as causas de perda? Então, temos 5 principais: fitopatológicas, físicas, fisiológicas, biológicas e excesso de maturação. Bom, fitopatológica, a principal delas são as podridões. Então, podridões, de maneira geral, são as principais causas de perdas de frutas em pós-colheita. Então, são causadas, na sua quase totalidade, por fungos. Então, perda fitopatológica está associada a podridões. Perdas físicas são aquelas causadas por as más condições de colheita, armazenamento e manuseio. Então, são danos mecânicos, lesões, cortes, batidas e por aí vai. Todos esses fatores que causam dano físico aparente no fruto. Então, são bastante importantes, bastante significativos essas perdas também. Perdas fisiológicas. Aqui a gente não tem um agente biológico causando essa perda, mas sim são alterações ou modificações nas células do fruto. Então, o fruto sofre alguma alteração na sua fisiologia, nos seus processos metabólicos, que causa, por exemplo, um escurecimento, que causa um branqueamento, como a gente vai ver na uva, certo? Então, não tem agente patológico envolvido, mas são danos que as células vão sofrer em virtude dessa alteração fisiológica. Temos as perdas biológicas, então os principais são os insetos, que abrem aberturas nos frutos, que resultam em podridões,
Então, é uma perda biológica associada a uma fisiológica, uma biológica associada a uma fitopatológica. E temos o excesso de maturação também, que é uma das causas de perda, quando o fruto excede o seu ponto ideal de consumo, ficando muito maduro, o que acarretará em perdas. Bom, aonde que ocorrem essas perdas? Então, vimos os tipos, causas, agora os locais. Então, novamente, são vários locais, né, na produção, no transporte, armazenamento, comercialização e no consumidor final. Então, lá no campo, tanto perda como granizo, descuido na colheita e danos mecânicos, maturação avançada, embalagens inadequadas, todas essas causas podem ocorrer lá no campo já, na produção. Então, primeiro local na produção. Aí temos o transporte, o armazenamento, a comercialização e o consumidor final. No transporte, então, se o transporte não for em condições adequadas, tanto de higiene dos materiais, das embalagens, dos caminhões, incidência de sol, vai ocorrer mais perdas. O armazenamento também, como a gente viu em aulas anteriores, se os frutos não forem armazenados de acordo com a recomendação para cada espécie, em relação à temperatura, umidade e concentração de gases, ocorrerá mais perdas também. Na comercialização, é um outro ponto que, se os frutos não estão em condições ideais de armazenamento nesses locais para comercialização, vai ocorrer perda também. Aqui tem um exemplo da banana, mas serve para qualquer espécie também. E no consumidor final acaba ocorrendo perda, né? O consumidor leva para casa um excesso de fruta, não consegue consumir e acaba desperdiçando em função de não consumir. Bom, quais distúrbios fisiológicos ocorrem em uvas? Temos um que está relacionado ao frio, que é o congelamento ou freezing. Então a polpa fica translúcida, encharcada, depois ela vai ficar marrom. Quando que acontece isso? Quando a temperatura for inferior a menos 1 grau Celsius. Muito importante, temperatura no armazenamento ser acima de menos 1 grau. Então, controle, temperatura adequada, certo? O branqueamento. Então, branqueamento é um outro distúrbio fisiológico causado pelo SO2, pela penetração do SO2, quando tem ruptura ou lesões na epiderme. Então, o controle deve-se evitar rupturas e lesões na epiderme para não ter esse branqueamento. O escurecimento interno da baga, então, é um outro distúrbio. E nas brancas ela vai ser cinza opaca, nas tintas a casca vai ficar marrom, internamente a baga vai ficar marrom. Então, quando a baga sofre algum estresse durante o manuseio, armazenamento com temperatura elevada, isso vai favorecer a ocorrência do escurecimento interno da baga. Isso também está associado à maturação avançada. Então, como controlar isso? Condições adequadas de manuseio, transporte e temperatura adequada. Certo? Muito bem, a rachadura nas bagas. Então, a rachadura ela pode ocorrer em função da compressão, mas tem uma rachadura que caracteriza-se por um distúrbio fisiológico, que é a ruptura da casca sem a compressão, devido à casca fina, muita chuva em época de colheita, e também a colheita nas primeiras horas do dia. Então, nesses horários, a pressão de turgor, ou seja, a quantia de água na célula está muito grande. Isso causa uma pressão e a célula se rompe. A degrana, um outro distúrbio, né, que é o desprendimento da baga. Então, a causa manuseio e armazenamento em condições inadequadas. Para controlar isso, então, cuidado no manuseio, condições adequadas de armazenamento, então são fatores que vão reduzir a degrana. Bom, algumas variedades têm diferença quanto à sensibilidade à degrana. Por exemplo, essa BRS morena, ela é bastante sensível. A BRS clara e a BRS linda, elas são menos sensíveis. Elas têm uma união baga-pedicelo bastante forte. Essa BRS linda, ela é uma uva que tem um potencial de armazenamento muito bom, muito superior às demais uvas de mesa. Bom, podridões em pós-colheita. Bom, podridões. Podridões são as principais causas de perdas de frutos, de maneira geral,
Os fungos eles podem vir do campo ou podem ser adquiridos após a colheita. No caso da uva, os que provêm do campo, Alternaria coletótrico, Lasiodiploide, Botrytis. Os que estão mais associados à pós-colheita, ou seja, os que são adquiridos na pós-colheita, os que causam a infecção na pós-colheita. Penicillium, Cladosporium, Aspergilo e Rhizopus. Então esses são alguns dos principais fungos que causam podridões na uva. Tem um trabalho bem interessante feito no Vale do São Francisco, por Camargo, que eles avaliaram 4 variedades de uva e a incidência de alguns patógenos nessas uvas. É importante observar aqui é que aqui temos então as variedades, temos os patógenos, temos 6 patógenos avaliados. O que é interessante observar é que, independente da variedade, no mínimo 4 patógenos estavam causando podridões. Percebam que nessa superior síderes aqui, a única onde tem 4 patógenos, as outras têm 5 ou 6 patógenos causando podridões. Então, percebam que o controle é bastante complicado em função de ter vários patógenos causando podridões em pós-colheita. E eles estão associados. Então, aparece um, logo aparece o outro. E isso torna muito difícil o controle. Então, percebam, no mínimo 4. Então, os teus tratamentos fitossanitários devem considerar isso. Bom, vamos ver um pouquinho de algumas podridões. Então, a podridão da alternária. Qual o tipo de lesão? É uma lesão firme, de coloração marrom escuro a preto e um tufo cotonoso. Então, essa é a podridão de alternária na uva. A podridão cinzenta de Botrytis, eu acredito que a maioria de vocês conheça, porque ela é muito importante na fase de pré-colheita. Então, na maturação da uva surgem manchas circulares de coloração lilás na película das bagas, né? Que posteriormente vão tornar a coloração parda nas uvas brancas. Então, essa é a podridão cinzenta. A podridão amarga, causada por Graineria, as bagas ficam pardas, então é uma característica dessa podridão. Então, a lesão aquosa marrom e aumenta em anéis concêntricos. Então, essas pústulas escuras aqui são as estruturas do fungo. Temos a podridão da uva madura, causada pelo glomerella. Então, os sintomas podem aparecer no cacho na maturação ou após a colheita. Então, pode aparecer a podridão na pós-colheita. Então, as manchas são circulares, marrom avermelhadas, depois atinge todo o fruto, escurecendo. Essa massa rosa e o salmão são os conídeos do fungo, né, que aparece aqui na baga infectada. E com a evolução, a baga murcha. A podridão ácida, ela está associada à presença de um odor acético, transmitida por essa mosca drosófila, que é um disseminador da doença. Então, quando essa acidez ela sai de uma baga e vai para outra, ela acaba contaminando as bagas adjacentes. Então, desenvolve uma coloração marrom clara, em seguida a casca rompe, escoando esse suco ácido que vai apodrecer as outras bagas. Bom, de maneira geral, medidas de controle. Então, nós não falamos de controle específico em cada uma das podridões, mas de maneira geral para todos. Tratamento fitossanitário a campo. Isso aqui é crucial. Vocês viram que grande parte dos fungos vem já do campo, ou seja, eles infectam a baga da uva no campo e vão aparecer lá na colheita e pós-colheita. Então, os tratamentos, tanto na fase vegetativa quanto tratamentos com caudas no inverno, cauda bordaleza, cauda sufocáustica para eliminar os esporos de patógenos, são extremamente importantes para reduzir podridões lá na pós-colheita. Então, isto é crucial, importantíssimo isso aqui. Não menos importante, mas também com bastante relevância, os cuidados na colheita, resfriamento rápido dos frutos. Então, cuidar para não bater, não lesionar, não furar os frutos. Logo que colhe, resfriar eles rapidamente para diminuir a atividade metabólica e evitar o avanço no processo de degradação do fruto. Condições adequadas de armazenamento, então temperatura adequada, umidade adequada, a umidade não muito alta para não favorecer a incidência de patógeno, né? Então vocês viram que a umidade relativa
gira em torno de 90 a 95% como sendo a ideal. Muito próximo de 100 vai condensar muita água e vai possibilitar o desenvolvimento dos patógenos. Embalagem e transporte também são crucial. A gente viu na última aula sobre embalagens, então algumas embalagens podem ser veículos de contaminação dessas podridões, principalmente as que infectam o fruto na pós-colheita, né? E a aplicação de SO2 também é uma ferramenta que pode ser usada. Com relação ao SO2, eu trago aqui uma imagem então, de uvas tratadas com SO2 e uvas não tratadas. Então, percebam que as uvas tratadas elas estão em melhores condições do que as não tratadas. Tem um trabalho do Esófoli, eles relatam que doses elevadas de SO2 na pós-colheita elas causam micro rachaduras na baga. E essas rachaduras elas vão ocasionar a degradação da baga, a infecção por patógenos que causam podridões. Então, não pode usar dose muito alta de SO2. Então, eles relatam aqui que até 0,8 ml por litro por hora não teve essa presença de rachaduras, né? Bom, então vimos os tipos locais, causas de perdas, vimos os distúrbios que ocorrem em uvas, algumas das principais podridões. Então, tivemos uma noção geral sobre perdas em pós-colheitas com foco na uva.